Alô, alô, nerds! Eu sou George Ricardo e esse é o Conexão Geek, seu nerd service semanal. Censura. O Ministério da Justiça, seguindo ordens do governo de turno, determinou cautelarmente que as plataformas que possuem o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola suspendam sua exibição imediatamente. O filme é de 2017 e foi produzido por Danilo Gentili e tem uma atuação de Fábio Porchat, que vive um pedófilo no longa. Além da falta de time, já que o filme tem mais de 4 anos, a discussão da vez é qual é o limite da ficção. Dá pra falar sobre tudo e em qualquer momento? Para me ajudar a desenvolver essa polêmica, eles já alertavam para esse problema desde que os jovens se encantavam pelo Willy Wonka. Aqui é o Matheus e ninguém tá... Porra, é foda, o Jorge é foda, mano. Ele mudou os programas, aí eu tinha um intro pra um, não pensei nada do outro. Aqui é o Gabriel e ajude o governo e seja censurado. Gente, eu adoro. A gente tá gravando assim, vocês vão reparar que a gente vai gravar 2 programas em seguida, porque a gente teve um probleminha aí, não conseguiu gravar uma semana, então a gente vai gravar 2 seguidos. E aí eu acho que eu comecei na ordem que o Matheus não esperava, então por isso o Matheus ficou meio pego com um tiro no pé aí. Mas a gente vai falar sobre essa polêmica aí do Danilo Gentili, que aliás eu queria começar de um ponto aqui. O filme é ruim, e o filme não fez sucesso na época. Não, vamos começar a falar o seguinte: não há dinheiro no mundo que me faça assistir um filme do Danilo Gentili, né? Vamos começar daí, né? Eu assisti só a cena em específico e nem é um negócio pra ser censurado, sabe? O cara tirou de uma forma de contexto, deputado lá que fez o vídeo com o filme, tirou o filme de uma forma do contexto que foi um absurdo, assim, sabe? É um motivo pra censurar, assim, horrível. Não defendendo o Danilo Gentili, mas, cara, ali é óbvio que o cara é um vilão, o Porchat faz um vilão, canastra, tipo... Canastrão? Canastra pra caralho, estereotipado pra caralho. É óbvio que o cara é um vilão, é óbvio que ele vai se dar mal no final. E, cara, ele faz até se for parar pra pensar, ele faz até um serviço de alerta, assim, pros jovens, né? Sobre a pedofilia e tal, fazendo comentário que aquilo é errado, entende? Acho que tiraram o tipo de contexto de uma forma inacreditável. E aí a gente tem um outro problema dessa falta de contexto, né, Gabi? Que é o filme é pra adolescentes. Daí eu acho que quando a gente fala criança, a gente pensa logo numa... até 10 anos, tá ligado? E aí tem esse problema também do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que mistura tudo. E aí eu já acho que é um puta de um problema. Por quê? Porque a gente tá falando de criança, eles estão se referindo a criança e adolescente. Só que, tipo, é diferente quando a gente tá falando de filme, do que um pode ver e o outro não pode ver. Inclusive, se a gente for pegar por esse lado, a gente tem que começar... E os pais que deixam as crianças vendo TikTok, por exemplo? Qual que é o controle que o TikTok tem etário? Nenhum, cara. A minha filha outro dia tava mexendo no TikTok, eu não tinha muito controle sobre isso até então. E aí ela tava vendo Shark Boy. Eu vi as imagens e falava, tudo bem. Quando eu fui parar pra olhar o que ela tava vendo realmente, era o Shark Boy, uma música do MC Livinho. Você entende? A minha filha não tem como ter noção disso. E onde que tá a coerência? Tipo, isso sim é um conteúdo de criança disfarçado com uma música de adulto, no fundo, tá ligado? Que foi deturpado, né? Tipo, parecia uma coisa e era outra. Mas tudo bem, o erro é meu. Eu deixei o celular na mão dela e eu não fui lá checar o que ela tava vendo. Eu assumo, o erro é meu, não é do TikTok. Por não ter uma... O TikTok quer que se foda. O TikTok quer colocar coisa lá que todo mundo veja. E nesse caso é a mesma coisa, cara. O filme é pra 14 anos. Uma criança de 14 anos, mesmo assim, o filme tava no cinema. Os pais podiam escolher se o filho ia ver ou não. Não, é estranho. É estranho eles quererem censurar o filme agora, depois ele ter passado por um crivo. É óbvio que ele do governo Bolsonaro, aliás. 2017. Sim. Não, do governo. Em 2017 o governo era do Temer. Então ele passou por um crivo governamental,
da lei de audiovisual. Então, as pessoas foram assistir o filme e acharam que o filme estava tudo bem e colocaram lá a faixa etária de 14 anos. Não é assim. Não é o Danilo Gentili, não é o Porchat que determina quem pode assistir ou quem não pode. É um crivo, a lei, né? E eles determinaram o filme 14 anos. E aí tem uma série de outras coisas que são incômodas com a censura. Por exemplo, o Danilo Gentili ser um cara que bate em tudo quanto é político. Outrora o filme era ótimo e agora o filme é ruim. Diga Marco Feliciano aí. Marco Feliciano, o próprio Carluxo. Esses caras apoiavam o filme e agora estão meio que renegando. 5 anos depois, é estranho, é muito esquisito. É política, né, cara? Política pura. Cortina de fumaça. Isso é muito bizarro, né? Porque tipo, a gente sempre chega lá e fala da polêmica lá do Monteiro Lobato, né? Tipo, falando, nossa, ele era um racista disfarçado, né? Tipo, só que as cartas têm 100 anos, o bagulho tem 100 anos e beleza. É um bagulho recente, né, cara? Tipo, isso tava no cinema. A gente viu em cartaz quando tava indo pra faculdade, né, Jorge? Tipo, que era até o tchan do filme era que ia ter o Kiko, né? Exatamente. Lá ele, todo mundo, meu Deus, trouxeram o ator, e aí, tipo, tinha até uma vibe de nostalgia pra galera velha, né, que ia ver o filme, né, que galera que curtiu o SBT e curtiu o Chaves, né, que felizmente a gente até perdeu o Chaves na época, né, a SBT, ela meio que perdeu os direitos e não podia nem passar, e aí fica, porra, gente, e aí quando você fala de comédia, né, tudo bem que comédia, tipo, ela sempre tem aqueles viés, né, eu lembro que uma vez eu fui num era na época do Brumadinho, né? E aí o cara no stand-up lá, eu fui até com o André, né, no shopping, né? E o cara fez uma piada com o Brumadinho e a galera toda rindo, sabe? E eu, caralho, mano, é sério que você tá fazendo essa piada, cara? Pô, calma aí, né? Só que aí, tipo, ninguém foi bater no cara na hora, sabe? O pessoal tava rindo. E aí depois, tipo, na fila pra sair lá, o pessoal, nossa, que absurdo aquela piada que ele falou, né? Só que ninguém reagiu na hora, sabe? É meio que eu tô assistindo que é a mesma coisa, né? Tipo, a galera, tipo, ela releva algumas coisas se não incomoda elas, né? Mas aí, pô, o cara fez uma caricatura de pedofilia lá na época e passou em branco. Aí agora, tipo, o cara tira uma ceninha fora de contexto e fala, meu Deus, o Fábio Porchat é um pedófilo. Porra, não, né, gente? Calma aí, a galera tá sendo incoerente sempre, né? E tem também uma coisa que eu acho que me irrita um pouco, que é a galera achando como se esse filme tivesse tido um sucesso na época. Esse filme teve apoio de 2017, galera. Estamos no auge ali dos reacinha, os caras tipo, politicamente incorreto, blá blá blá. E o filme flopou legal. Mesmo com a presença do ator que faz o Kiko, o filme é ruim. O filme é muito ruim. E sabe por que o filme é ruim? O Gabriel consegue falar sobre isso melhor do que eu. Porque o filme foi roteirizado pelo Danilo Gentili, que não sabe roteirizar filme. Não, ele é roteirista, tá sabe, ligado? uma coisa é você discutir com ele as piadas do Danilo Gentili. O Danilo Gentili é engraçado. Agora ele não é roteirista de filme. E aí você coloca só comediante pra fazer o filme que não tem nenhuma experiência com atuação. Léo Lins, essa patota dele de sempre, com duas crianças gente, ali. Eu sinceramente não consigo falar sobre o filme porque eu realmente não vi, cara. E não vou ver, sabe? Não vou ver, porque já tem coisa ruim demais no mundo pra eu me preocupar com o filme do Danilo Gentili. Quem é hipócrita nesse aspecto é a direita, que vai lá ver o filme e gosta, e agora que o Danilo Gentili não faz mais parte da patota deles, eles odeiam. Pra mim, o filme sempre foi uma merda e sempre vai continuar sendo uma merda, entendeu? Então, eu não preciso. Cara, isso é muito bom, né, cara? Não, eu não preciso ir assistir pra saber que o filme não é pra mim, sabe? Não, isso é muito bom. O cara era bolsonarista, né? Aí, tipo, ele não é mais, aí fala, não, os filmes deles são uma merda agora. Cara, é muito off-top, é muito estranho isso. Eu vou lembrar uma coisa. Eu acho que provavelmente vocês também não viram. Mas vocês assistiram o último especial de Natal do Porto Fundo? Não vi também. Que é uma animação? Não vi. Na animação, o Fábio Porchat faz um pedófilo. Durante a animação inteira. E ninguém passou batido, ninguém nem lembra disso agora. Pegaram do filme, entendeu? Vi. O último especial do Porta dos Fundos que eu vi foi lá do Jesus, que ele era gay, ele era homoafetivo, essas coisas. Aí eu assisti, esse fez barulho na época mesmo que saiu, né? Achei legalzinho e tal, mas, pô, não mudou minha vida, cara. Às vezes falta os caras ter alguma noção também, né? Pô,
vai mexer, vai cutucar tanto assim com o pessoal evangélico. Às vezes o Porta dos Fundos exagera na crítica. Às vezes exagera na sátira. Mas tá aí, né? Cara, eu acho que tem que falar mesmo, mas é que realmente, tipo, se a sua base ela é evangélica, ela é católica, aí fica meio difícil, né? Porque a galera, tipo, predominantemente no Brasil é católica, então, obviamente ia ter backlash, né? O pessoal ia reclamar de qualquer jeito, né? Não, mas aí... Mas eu acho que não tá, tipo, intocável a crítica, intocável a fazer essa piada, sabe? Não acho que piada, tipo, tem que ser legalizada, sabe? Piada não tem, você tem que... O próprio humorista, ele tem que impor o limite do que é legal pra ele e o que não é. Um cara como o Léo Lins, por exemplo, é um cara abjeto pra caralho no palco. Lunático pra cacete. Esse cara é um absurdo. Mas, pô, será que ele usa essas piadas no dia a dia dele? Será que ele é uma pessoa desse jeito? Será que ele não é um artista no palco? Não. E no palco vale tudo? Tem isso também, né, cara? Não, Tem isso é uma fundos, na hora que eles começam a filmar, vale tudo. Mas será que o Fábio Porchat, na vida dele, ele vai ser, tipo, cristofóbico, essas coisas e tal? Então, sei lá, né? Que vale pra um, vale pra todos. Né? Mas a gente também... O Henrique Cristo tá aí até hoje, né? Nesse sentido, até voltando, o Gabi falou dessas piadas e tal, e a gente começar falando sobre o assunto, eles abordando a certos assuntos que não podem. A gente tá falando da pedofilia, no caso, mas acho que vale pra outras coisas também. Vamos lembrar, por que o Rafinha Bastos hoje, que é um cara que... Ele tá abaixo do Léo Lins nesse ácido, nessa coisa de ser pesado. Acho que ele nem pega mais tão pesado. Não pega mais não, o cara... baixou muito. Quando ele tem família, ele parou, tá ligado? Ele já foi um cara que ele fazia umas piadas que você falava, caralho, como esse cara tem coragem de falar isso? E ele é tão conhecido porque ele foi processado por uma piada de pedofilia, teoricamente. Ele falou que ia comer uma criança dentro da barriga da mãe. Isso causou... Na época, causou uma coisa, tipo, bem divisória. Causou. Ele fez uma piada, mas ele não foi pedófilo. Eu sinceramente, não achei que ele tinha sido... Que a piada tinha sido alguma coisa em relação à pedofilia. Ele falou que comeu uma mulher, que é um bagulho escroto. Falou que a mulher tava grávida, falou como você... A piada é ruim, né? Piada é ruim. E acho que ruim, até ele sacou que a piada tinha sido ruim logo em seguida. Só que aquele negócio do cara ser orgulhoso pra caralho e não querer falar, ai, desculpa aí. Então, tá aqui no roteiro, aqui, foda-se, vou falar mesmo. Mas aí o Rafinha começou uma batalha muito importante com esse negócio de limite do humor, né? Ele foi até as últimas consequências mesmo. Não existiria um Léo Lins hoje se não fosse ele. Se não existiria o Léo Lins, não existiria o Di Lopes, não existiria o Pedro Lemos. Esses caras que fazem a comédia ácida no Brasil hoje, provavelmente não existiriam. Eles lutam, eles matam um leão por dia pra poder fazer esse tipo de comédia sem levar processo todo dia, saca? Que é uma coisa inimaginável nos Estados Unidos. Você imagina o Chris Rock fazendo o humor que ele faz aqui no Brasil? Não dá, cara. É muito chapa branca. E aí, gente, então tá, a gente tem esse contexto, tipo, já tem várias coisas. Piada. Gabi, quando a gente tá falando de pedofilia, ela tem que ser sempre no sentido de criticar? Ou se quer ficção pra você vale, cara? Cara, essa é uma... Eu tava assistindo Aos Teus Olhos ontem e eu tava me fazendo essa mesma pergunta, Gi. Porque Aos Teus Olhos, ele é um filme problemático pra mim, já vou entrar nesse aspecto dele ser problemático. Aos Teus Olhos é um filme brasileiro com o Daniel... com o Daniel de Oliveira, Sim. Da Jabur Filha. Eu esqueci o nome da menina aqui agora. É a diretora muito legal, filha do Arnaldo Jabur. Ela traz Carolina Jabur. Eu vi aqui no MDB. Obrigado. Obrigado, Matheus. Ela traz no filme esse aspecto de... Eu não vou dizer se ele é ou não é. Você vai tirar as conclusões. Acho que é por isso Aos Teus Olhos. Mas aí ela traz uma série de nuances e dualidades através de metáfora com o espelho mesmo. Do Daniel de Oliveira ter duas faces. Até no pôster mesmo ele já tem uma metáfora assim de duas faces dele, o espelho, né? E isso você reflete na piscina, você reflete nos espelhos, você vai refletindo isso no filme, conforme o filme inteiro. Então,
essa ideia de fazer um negócio de dualidade e não falar se ele é ou não é durante o filme inteiro, isso é um problema pra mim. Isso é meio que um problema, porque realmente você não sabe se ele é pedófilo ou não. Porque ela joga algumas coisas, algumas indiretas falando que ele é e outras indiretas que ele não é. Então, esse é um filme problemático pra mim nesse ponto. De fazer a dualidade acontecer. Porque você pode passar pano pra qualquer pedófilo usando esse filme, cara, de exemplo, sabe? Não viu, não tem certeza, né? Tipo. Como o filme faz sentido, né? Porque ela quer manter lá o Dom Casmurro, né? Tipo, aconteceu ou não aconteceu? Mas aí, desse caso, pra esse tema, você teria que ter as respostas, né? Do Dom Casmurro, tudo bem, é uma traição, Isso, então, que o exemplo é meio que parecido, né? Tipo, você fica na dúvida, né? O exemplo serve, mas aqui a gente tá falando de pedofilia, é um negócio abominável, é um negócio coisa abjeto, que não dá. Não cabe na sociedade. Agora, você fazer um retrato que nem o da Caça, que é lá o filme do Thomas Wittenberg, com o Mads Mikkelsen, esse sim é um retrato fidedigno do que é ser acusado e, cara, você não ter armas e você sabe que você não é, sabe? Então, esse é um filme muito melhor trabalhado e é um filme muito melhor explorado por conta disso. O da Caroline Jabur, eu acho que ele quer fazer mais um comentário sobre o lixamento virtual do que a pedofilia em si, sabe? É um bom ponto. E também tem uma questão. Pelo filme pela Caça. A Caça é um filme que você já começa o filme sabendo que aquilo ali é uma mentira e você vai acompanhando os desdobramentos disso. Então você vê não um linchamento só virtual, porque eu acho que o filme, como é um pouco mais antigo, é um linchamento muito mais de o vizinho virar a cara pro cara, querer linchar ele na rua. Ele, mesmo depois que ele prova que ele é inocente, a vida dele continua uma merda. E aí a gente tem algumas coisas aqui no Brasil para contextualizar. Por exemplo, o caso do PC Siqueira, que ele foi acusado lá, uma puta de uma pressão em cima do que aconteceu. Vem a investigação. Investigação. Laudo. Inocente. Até hoje, quando se referem ao PC Siqueira, ele é o pedófilo. Ele nunca mais vai deixar de ser o pedófilo. Eu não sei, eu sinceramente não sei se o PC é inocente, sabe? Porque tem aquela coisa, né? Aquele áudio que ele mandou, que era ele mesmo, aquilo ali é muito estranho, cara. É muito esquisito. Porque, cara, ele tá comentando com um amigo que a mulher mandou uma foto de uma criança pra ele, velho. E ele aceitou, ele tava de boa com isso. Ele não tava falando, puta, que absurdo foi isso que a menina me mandou. Ele tava só comentando com uma certa empolgação, sabe? Então eu acho o caso do PC muito estranho. Eu acho estranho, concordo com você, mas eu vou te dar um exemplo prático aqui de uma coisa que eu fiquei pensando meia hora você falava, eu não fiquei, mano, será que tem um processo por causa disso? Mas como tem entrevista da mulher falando isso? É que assim, se ele foi inocentado, ótimo, que bom. Que bom que ele conseguiu provar a inocência dele. Mas que eu acho esquisito ainda, toda vez que eu olho assim pro PC e vejo, eu não sei, cara, eu acho estranho ainda. Então, vamos lá. Por que ele foi inocentado? Antes de eu comentar o outro caso. Por que ele foi inocentado? Reviraram as coisas deles, não acharam nada. A conversa, ele fala lá que ele recebeu e que achou estranho porque ele ficou excitado. Ele fala isso. Então, ele ficou excitado com a foto, mas ele não pediu a foto, entendeu? Então, tipo, meio que a inocência dele estaria nisso. Ele não pediu e ele não tem conteúdo daquilo, ele não consumia aquele conteúdo. Foi só aquela vez que aconteceu aquele caso específico, enfim. Aí a gente tem a Tamara Felipe, vocês lembram dessa atriz? Sim. Certo. Ela deu uma entrevista recente pro Rafinha Bastos, e aí ela comenta uma coisa que não repercutiu, mas que eu acho que é tão problemático quanto essa fala do Siqueira. Que ela fala que as mulheres, quando amamentam, ficam excitadas e até gozam. E que é normal, porque o peito, quando o bebê vai lá, fica excitada e tal. Isso não é tão problemático quanto um cara falar que recebeu uma foto de uma criança e ficou excitado? Eu acho que isso é um fetiche da mulher, tá ligado? Né? Dela específico. É mais um fetiche, né, cara? Eu não sei. Mas é um bebê que tá no peito dela. Então, esse que é o problema, esse que é o agravante, né?
Caralho, Não tô julgando, deixando bem claro, não tô julgando. Sei lá, eu não vi ela falando isso, né? Então não sei dizer, mas é estranho, também é estranho, também é esquisito. Eu acho esquisito pra caralho, na real, pô. Mas sei lá, eu acho que. Mas ela seria uma Não, pedófila por causa disso? Então, a sua questão é o cancela ou não cancela por causa disso, né? Desse comentário, né, Jorge? Acho que Ela tá vai ficar mais com na questão- uma pecha pra sempre ela- de pedófila? Ela goza de estar amamentando por ser mãe, tá empolgada com o fato de ser mãe. Não foi isso que ela falou. Ela Pior que fala vocês tão- inclusive, que os mamilos são pontos erógenos, então é normal. Cara, você tá mas, louco, cara, gente. ela fala isso. Tem mulher que fica com o peito na carne viva, velho. Exatamente. Então, é um então. caso. E ela fala que é um tabu, que ela já conversou isso com as amigas dela e tal, e elas concordam, mas falam que não pode conversar sobre isso. Então, é um bagulho. Proibido. Inclusive, eu perguntei Por pra que senhora será que é proibido? Inclusive, eu Sei perguntei lá, pra senhora, minha esposa, quando eu vi essa entrevista, eu falei, Bianca, isso acontece realmente? Ela, não, claro que não. Eu fiquei, não, só perguntando, né? Porque a entrevista que a mulher falou isso e tal. Mano, Mas pior vocês que a entendem gente como- falando. A gente falando desse papo, eu só consigo lembrar do Capitão Pátria lá, bebendo leite da criança. A hora que ele pega a mamadeira e vai se lambando. Putz. O Capitão Pátria curtiu esse post da Samara Filippo aí. Esse programa Ele da curtiu o post. curtiu. Ô, Gabi, vamos falar mais um pouquinho sobre a caça, cara. Vamos lá. Conta pra gente um pouquinho, só me faz um lembrete do enredo do filme. O que o Mads Mikkelsen faz no filme? Como que Mads acontece Mikkelsen, a O que ele situação? fez, né? Ele faz um professor de primário, né? Que brinca lá com as crianças, tem um afeto pela criançada lá. Ele também é pai e tal. Só que uma das meninas, que inclusive é vizinha dele, é filha do melhor amigo dele, dá um beijo na boca dele. E aí ele explica pra ela, não, isso daqui é errado, você não pode fazer isso. E a menina pegou birra, saca? A menina é uma menina de 4, 5 anos. E aí ela começou a espalhar pra todo mundo que o personagem do Mads Mikkelsen mostrou pipi pra ela. Visto que ela tinha visto isso com o irmão dela, que tava vendo um filme pornô e tal, ela acabou vendo isso. E aí ela acabou falando que ele mostrou pipi pra ela e tal. E aí, a partir disso, dessa mentira, o filme vira uma bola de neve inacreditável contra um cara que é inocente. E aí ele tenta provar a inocência dele, mesmo assim, puto, o cara ficou fudido. E é uma coisa, uma dualidade que tem uma parte que eu lembro sempre, que é a mãe da menina, quando ela vai tentar pressionar a menina pra contar, ela aumenta o que aconteceu. Então ela começa a falar, tipo, coisas a mais que a menina nem tinha falado. E aí aquilo fica pior. Então, tipo... Sim, vai aumentando. Obviamente, e aí você pressionar uma criança de 3 anos, 4 anos pra falar uma coisa dessas, vai... E aí Ela vai bizarro, falar, né? porque, Tipo, e aí é bizarro porque um monte de criança também vai inventando um monte de coisa sobre ele. E também aí passou mais a tal. imaginação da criança é um negócio tão uau, né? Que falaram que ele tinha um calabouço na casa dele. Então foi aí que descobriram que talvez daquilo não fosse verdade. Que as crianças eram abusadas por ele num calabouço na casa dele. E ele acabou conseguindo provar que não, mas mesmo assim a sociedade lá tipo, atacava ele demais. ficou estigmatizado como pedófilo pra sempre, né? Sim, ficou estigmatizado como pedófilo pra sempre e acabou tendo problema psicológico com isso. Tipo, o final do filme mostra ele indo caçar com o filho dele, né? Na Dinamarca isso é um processo Isso é legal. comum. Comum, os filhos É um de bonde, caçar né? Tipo, você caça com seu filho pra mostrar que vocês são brothers. E aí, como eles foram em um grupo de caçadores, toda vez que ele escuta um tiro, ele fica desesperado, assim. O filme encerra com isso. É um retrato fidedigno que esse cara nunca mais vai conseguir ser o mesmo. E ele não fez absolutamente nada. Então, você não tem a dualidade aqui nesse caso. Então, você só tem um filme de um cara na hora errada, no lugar errado, e não sou, cara. E pra você, Gabi, por que esse filme é importante? Tipo, por que esse filme é uma crítica importante? Tipo, o que esse filme difere, por exemplo, eu sei que é óbvio, mas eu quero deixar isso bem claro pro filme que tá ouvindo. O que esse filme difere da crítica do Danilo Gentili, por exemplo?
se é que é uma crítica aquilo. Tirando a sutileza, né? Porque o filme é bom e o outro não é, né? Tirando essa Não, parte sim, que a gente já sim. sabe, né? Sim, por isso que eu falei da crítica. Só. Você tem uma série de coisas. Você tem o gênero do filme, gente, não é uma comédia. Aí que tá, uma comédia dá pra tocar nesse assunto? Claro que dá. Com certeza. Claro que dá. Então, eu acho tons parecidos, inclusive, nesse aspecto. Só que aqui o ponto vem de uma criança, né? A criança que fala que ele é um pedófilo e tal. Lá o cara é um vilão estereotipadíssimo. Então, a crítica cabe em ambos os lugares. Só que aqui, no do Thomas Vinterberg, tem algo a mais para se pensar porque não tem vilões na história. É um filme que tenta construir o vilão como a sociedade. A sociedade não quer pedófilos entre a própria sociedade, entende? Mesmo ele sendo inocente. As pessoas julgam isso e... Cara, você tá fudido. Mesmo a criança depois falando, não, eu acho que eu falei besteira, não foi isso que aconteceu. Aí as pessoas falam, lá, a criança tá traumatizada. Então, não tem jeito de voltar atrás. São dois pontos de vista. São dois pontos de vista válidos. Eu não acho que o do Danilo Gentili a cena seja ruim. Eu acho que a cena é educativa, sim. Cabe num contexto de comédia ali. E cabe no contexto de que é um vilão estereotipadíssimo, que obviamente faria alguma coisa dessa. Só que no do Thomas Vinterberg o sarrafo é mais em cima, sabe? É um negócio pra se fazer pensar mesmo, pra te deixar incomodado. Sim. Acho que a Caça é um filme que te traz incômodo. É um filme que te deixa incomodado, não é pelo fato da injustiça, né? Sim, sim. É que ele te incomoda muito, cara, do fato de que, mano, se você tem um vizinho seu aí, né, que, sabe, tipo, tá brincando aí com criança, né, e você sai que esse cara é um pedófilo, automaticamente a sua reação é ódio, né? Tipo, você quer brigar com o cara, você vai bater no cara que a gente é da paz aqui, a gente não bate em ninguém, não, mas, porra, você fica com ódio, né? Você quer ver o cara na cadeia e até lincham ele, né, no filme, ele tem uma cena que a galera desce o sarrafo nele e, porra, tem uma coisa tem uma cena no supermercado que é um absurdo, saca? Ele é expulso do supermercado porque o cara, dono do supermercado, não quer que ele faça compras lá. E mesmo assim ele volta pro supermercado e aí batem nele pra caralho e tal. Cara, é um filme pesadíssimo. Cara, tipo, tem... Mano. Não, Matheus, é só fazendo um pontinho. Não, relaxa, manda, pode mandar. Tem a questão de ser uma cidade pequena, no caso desse... Sim. Então, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque a gente ainda não viu. Como será que seria, eu fico pensando sempre, como seria a caçada em tempos de internet aflorada do jeito que a gente tá ligado? Twitter. Imagina, tipo, esse cara não ia ter vida nem fugindo da cidade, porque ali ele ainda tem essa opção de ficar recluso, fugir da cidade, ir pra um lugar menor e tal, e sumir dali. Hoje em dia, esse cara não teria essa opção. Porque em todos os lugares a cara dele ia estar estampada, porque a notícia, Gabriel acusado de pedofilia, é desse tamanho. A notícia... Gabriel inocentado de pedofilia, não sai. Tá na última página do jornal, né? Tipo, ou no site, né? Uma das coisas que eu mais vejo, assim, no Twitter, por exemplo, quando saiu o lance do Monark, que ele exaltou o partido nazista, ela falou que ele tinha que ter um partido nazista no Brasil e tal, e ele foi cancelado. Caralho, bicho. A galera pra defender o Monark... usava o caso do PC Siqueira, mas o PC Siqueira não foi preso, e aí? O processo tá rolando. Gente, o processo não tá rolando porra nenhuma, foi fechado já, entendeu? Mas a galera não sabe disso. Investigado, cara, a carreira do PC Siqueira acabou, ele foi investigado, a carreira dele foi junto com a investigação. Ele não tem monetização no YouTube mais, cara. Ele é um dos 5 maiores canais do YouTube, não tem monetização. Não, ele é o primeiro canal do YouTube, né? O cara é um precursor do YouTube aqui no Brasil, né? Puta, acabou a carreira do cara, velho. Acabou. Exato. E aí é aquilo que a gente tá falando. Independente da gente saber ou não saber dele ser culpado, acabou. Ele pode ser inocente e acabou. Ele pode ser culpado e acabou. Uns caras que nem o Monark, por exemplo, que defende a existência de um partido nazista, provavelmente defenderia a existência de um partido pedófilo, sabe?
seguindo na mesma lógica, no mesmo raciocínio, uns caras desse tipo, eles Se seguiriam... tem que ter liberdade de expressão, né? Igual ele sempre fala. Se a lei... Se ele acha que tem que ter um partido nazista, pô, por que não um partido pedófilo? É estranho. Essa questão de liberdade do Monark que destruiu ele, né? Eu gostava do Flow, eu assistia muito episódio do Flow, mas o Monark, cara, ele defende a liberdade dele de uma forma tão burra e tão mesquinha que ele se esquece de defender a liberdade de todos. A gente vive uma sociedade. Então, a minha liberdade começa quando a sua termina. Então, putz, cara, você tem que ter termos de liberdade que não sejam tão agressivos quanto liberar um partido nazista, sabe? É idiota, é burro. Não, é um bagulho de louco, mas engraçado. Tem essa galera que vai pregar que a liberdade... Ó, a mesma galera que pregou que aquilo que ele fez, apesar de ser errado, porque tem sempre esse meia-culpa, né? O que o Monark falou foi errado, mas a liberdade, ele só falou, ele não fez. A liberdade de expressão e blá, 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 é a mesma galera assim, que vai bater pra censurar um filme. É assim que acontece, é assim que as merdas acontecem. Alguém vai lá, alguém do aspecto libertário vai lá, fala que deveria existir, e aí os neonazistas de verdade, eles batem palma pra isso, porque, porra, a gente tá na mídia, ou a gente tá conseguindo ganhar a mídia, já tem cara falando que pode ter partido nazista. Saca? É assim que começa a ver, sabe? O neonazista batendo palma pra uma fala de um cara que é burro, e tem uma massa que segue ele, entende? Exato. E existe também uma coisa que eu tava até tendo essa discussão outro dia com uma pessoa, que é, a pessoa fala, não, porque pessoas que apoiam o nazismo começaram a existir agora. Cara, eu e o Gabriel somos de adolescência nos anos 2000 ali, a gente frequentava muito a Augusta. Tinha nazista, aqueles caras careca nazista que batia em gente. E o nazismo aqui no Brasil, esse cara que andava com o símbolo nazista, é muito ligado à homofobia e a racismo aqui no Brasil. Eles perseguiam homossexuais e gente negra na Augusta. Subir a Augusta de madrugada era um puta de um pavor. Você via um cara branco, careca do outro lado, você falava, caralho, fudeu. Então, no começo dos anos 2000 ali, eu tinha medo de ir na Galeria do Rock, cara. Porque a Galeria do Rock era um antro, assim, de nazi mesmo, de careca da ABC, sacou? Puta, era um lugar meio perigoso. O centro de São Paulo, ali no finalzinho dos anos 90, era um lugar perigoso, cara. Sim. Tinha nazista mesmo lá, saca? Um negócio absurdo. Com certeza. E aí eu até pra entrar com o Matheus aqui no assunto. Matheus, se esses caras existem desde lá atrás, esses caras votam. E esses caras com certeza se elegem também. Eles só não têm um partido com o nome, mas eles estão lá, cara. Eles já estão lá. Eles estão lá dentro, tá ligado? Literalmente. Isso torna a fala do Monark mais ridícula ainda, mais idiota e mais babaca ainda. Porque você já tem. Só não dá um nome pro bagulho, porque o Brasil tem isso. Só não dá um nome, é o parada a gente não combate as coisas, a gente gosta de esconder as coisas. É um bagulho problemático. É só você ver como da Stormfront, né? Tipo, você não pode chamar de nazista, mas fazer todas as merdas, você pode. Não usando a palavra proibida, tá ligado? Que não pode ser nomeada, você pode fazer a merda que você quiser, que tá justificada. Porra. É só você ver quem tá no poder e quem faz propaganda nazista em coisas de cultura mesmo. O ex-secretário da cultura do Bolsonaro, ele fez um vídeo completamente nazista, cara. Com música do Goebbels e tudo. Com música do Wagner, que era o compositor favorito do Hitler, com a estética do Goebbels. Basicamente, nazismo puro. Com frase do Goebbels, inclusive. Que a nossa arte tem que ser heróica ou não vai ser nada. Que papo é esse, cara pálida? Que é isso? Aí você vai perguntar pro Bolsonaro o que ele achou daquilo, ele falou, não, a estética era nazista e tal, mas eu concordo com o projeto dele de arte heróica. Caralho, tá tão na cara, assim, que os caras não disfarçam. Não disfarçam. Exatamente. E aí é o que eu penso. Olha como a gente tá no momento louco pra caramba. A gente tá falando de não poder discutir
certos assuntos, como pedofilia, como... Daqui a pouco a gente vai falar de outros aí e não pode falar. Não pode falar, mas pode fazer? Caralho. Não, é que a caneta... Exato, porra. Hoje a caneta tá com esses caras. E hoje eles censuraram o Danilo Gentili por nada. Por nada. Quem me garante que esses caras não vão usar esses termos? Não, é porque é pedofilia, a gente censura. Qualquer coisa, hoje em dia, esses caras podem chegar e censurar, velho. Porque eles estão com a caneta. Saca? Os Estados Unidos fazia muito isso com investigações, né? Tipo, com terrorismo, na real, né? Que hoje em dia é pedofilia, né? Mas antigamente era terrorismo. Tipo, você tem dados aqui escondidos, pessoais seus. Aí, tipo, mas você apoia o terrorismo? Você apoia a pedofilia? Se você apoia, você não tem nada a esconder. Você não tem por que esconder se você não apoia. Né? Fica esse jogo, sabe? Essa piada. Gente, e a censura do jeito que eles tentam impor é tão burra, mas tão burra. A gente já falou disso aqui algumas vezes. A gente falou sobre o filme do Marighella. O filme do Marighella talvez tivesse passado meio que despercebido, mas falaram tanto, eles insistiram tanto na censura que o filme bombou mais por conta disso, pela curiosidade. O filme do Danilo Gentili, ele tava na Netflix há 3 meses e ele nem aparecia entre os mais vistos. Ele tá em terceiro hoje, dos mais vistos. Porque estão falando do filme. Eles estão fazendo propaganda pro que eles dizem que não querem. Ninguém viu o filme da época aí os caras falam, que filme merda aqui, filme pedófilo, e pá, primeiro, mais vistos. Mas, Gê, essa é a estratégia do governo, Gê. Você fazer uma nuvem de fumaça, fazer as pessoas olharem pro filme do Danilo Gentili pra não ver que a gasolina tá 10 conto, entendeu? Pra não ver que um quilo do acém tá 35, saca? Essa é a ideia dos caras. Não, vamos manter o foco aqui pelo menos 2 cenoura, bicho. Quilo de cenoura tá 10 conto também, cara. Cenoura, tá ligado? Porra. Um quilo de cenoura no meu pai tá 18 conto, saca? Um quilo de abóbora tá 10 conto. Pariu, mano. Porra. Vamos manter as pessoas ocupadas com cortina de fumaça. Pra eles, se o filme do Danilo Gentili tá em primeiro, ótimo, deu certo. Deu certo a estratégia. Era fazer cortina de fumaça. Manter as pessoas ocupadas pra não ver a merda que tá o país, saca? E semana que vem vai aparecer outra coisa de 2015, 2017, ou vai aparecer outra coisa. Porque vai continuar subindo os preços das coisas. A gente vai continuar empobrecendo e o governo vai fazer cortina de fumaça pros aliados dele, pra quem apoia isso. Agora, Matheus, eu quero que a gente vai entrar, acho que talvez seja desses assuntos que a gente consiga pescar sobre que abordam a pedofilia de alguma forma, de crítica ou sei lá. Black Mirror tem um episódio que é muito polêmico. Queria que você falasse pra gente. Sim. Conta o enredo pra gente desse episódio, o nome do episódio também, que você deve lembrar melhor que eu. O episódio é o Xarapendence, né? O Manda Quem Pode na tradução, não sei porquê, beleza. Não, então, esse episódio é maravilhoso, cara. Puta merda, ele é muito bom. Conta a história, você conta a história do Kenny, né? Que é um moleque aí de 16, 17 anos, né? Que ele tava vendo uma pornografia e batendo uma gloriosa, né? Como qualquer moleque adolescente, né? E aí alguém grava a sessão dele de alto amor e fala que vai postar na internet se ele não fizer uma série de coisas, né? E aí você começa a ver que tem uma galera envolvida nisso e ele tem que assaltar banco, ele tem que brigar até a morte com os caras. E você pensa consigo, né? Falei, pô, mano, é um moleque, cara. E essa foi só uma ampulheta, tá ligado? Foi só... Bota logo na internet, foda-se. E aí, quando as coisas vão desenrolando, né? Você vai vendo que não é bem assim, né? Não era só uma coisa inocente de adolescente, né? O moleque tava se masturbando pra pornografia infantil, né? E esse hacker em questão que pegou ele tava meio que fazendo uma vingança, né? Tentando fazer ele pagar pelos crimes. Tanto é que, cara, a ligação final, né, da mãe dele, né? Que liga pra ele o episódio inteiro, né? E aí você vai vendo, tipo, na hora que ela fala que eram crianças, e ele só continua andando e é pego pela polícia, cara, aquele episódio me deixou mal pra caralho, sabe? Mas aí, o que vocês acham? É que assim, você se identifica com o moleque porque ele tá batendo uma punheta. Todo jovem bate uma punheta e tem medo de ser exposto. Isso é normal. Sim. Então você se identifica com esse cara até o fim do episódio. Quando você descobre para o que ele estava batendo punheta. Então ele tem uma subversão. Quando veio a bomba. Ele tem uma subversão. Cara, esse episódio é pesadíssimo. Ele tem uma subversão
que me dá um nó, uma aflição, assim, um nó na garganta de falar, caralho, eu tava torcendo pra esse moleque, bicho. E aí ele te dá umas dicas, assim, de que o moleque é escroto. Quando uma menininha dá um tchauzinho pra ele, e ele dá um tchau, assim, sabe? Puta, que cena escrota. Quando você revê o episódio, você sabe o que se trata, e você vê aquilo, quando acontece... Fala, que nojo, cara, que nojo. Quando acontece, você até fala, pô, que moleque da hora, né? Um cara gentil, né? Que se preocupa com as crianças, e aí você vê, não, puta que pariu, não era, né, cara? É um episódio, assim, de tipo, desacreditar na humanidade, sabe? Esse é um dos melhores episódios de Black Mirror, que é um episódio, assim, pra desacreditar na humanidade mesmo. Assim. E mais uma vez o lance da dualidade, né? Ele aqui faz o contrário do Acaça. Aqui os caras são culpados mesmo. E eles mostram que são culpados. Não é só um menino que tem um cara também que ele vai encontrar uma menor no motel também. Tem esse lance de ter isso, mais pessoas. E ele até fala, né, tipo... Ele fala, o que você fez, moleque? Tipo, ele até pergunta, né? Aí ele não fala nada, né? Aí ele ainda pergunta, tá? Qual era a idade da criança que você tava, da pessoa que você tava vendo, né? E ele também não responde. Você, O que eu acho mais legal nesse episódio, né? É que realmente esses caras doentes aí, esses pedófilos, eles são, entre aspas, pessoas normais, né? Tipo, ele não é o cara caricato que o Porchat é no filme, né? Tipo, ele é um cara que trabalha no mercado, trabalha até na polícia, trabalha, tipo, em qualquer lugar, né? Ele não é um cara escrotão que é nojento, sabe? Ele é um cara que é um pai de família, é um cara que trabalha, não é um maluco escrotão, né, cara? E isso dá mais medo ainda, né, na verdade. Isso até me assusta bastante, cara, porque depois de eu ver esse episódio, eu comecei a dar uma pesquisada, falei, mano, não entendi muito bem por que esses caras eram assim e tal. E aí eu encontrei uns negócios de que, como pedofilia é uma patologia, assim como um psicopata, por exemplo... É doença, tipo, de fato, né? Ele nasce com aquilo. Então, tem pedófilos que a vida inteira eles sentem aquele impulso e eles não fazem. Então, tipo, que bagulho doido. Você pode conviver com um cara que ele nunca vai fazer aquilo, ele nunca vai passar do ponto, mas ele sempre vai sentir aquele impulso, aquela vontade. Cara, que bagulho louco. Nesse aspecto, Gê, eu ia trazer duas obras aqui que comentam um pouco sobre isso. Que é Lolita. O Happiness? O Lolita. E o Beleza Americana. São duas obras que... Sim. Eles retratam um pouco disso, do cara ser um pedófilo reprimido, com certeza. E tá ali, mas ele é pedófilo. Então, tem aquela coisa. No caso do Kevin meio... Spacey, com certeza, né? Tem aquela coisa meio reprimida de sempre ter sido, mas só querer realizar quando alguém dá corda. Cara, eu concordo. Esse ponto que o Gabi trouxe é muito bom. Mas eu acho que o Beleza Americana em específico é um desserviço pra discussão. Porque a mina, que é a criança, ela não parece criança. Ela não era uma atriz criança. Primeira coisa, não pegaram uma atriz criança. Então, era uma adulta fazendo um papel de criança. E isso traz na cabeça, no imaginário das pessoas, entendeu? Uma coisa que eu acho que é perturbadora. No filme ela faz uma menina de 16, 17 anos, cara. Então é uma colegial. Ainda é menor de idade. Pra dentro do contexto do filme, não importa se ela parecia uma adulta. Ela era uma menor de idade. Então cabe ali o cara tá fantasiando com uma menor. Sacou? Cabe sim. E no Lolita é ainda mais preocupante. Porque Lolita aí já concordo. Sim, Lolita eu super concordo. Até porque é pesado pra cacete. Eles são bem... Mas, por exemplo, Beleza Americana, o que eu quero dizer? A menina tem 16 anos, 17 anos ali, não lembro também a faixa etária de idade. Ele fantasia, mas ele fantasia por ela ser uma criança? Aí, esse que é o meu ponto, sabe? Eu acho que não, né? Ele fantasia por ela ser uma mulher que ele atraente e por ele ter problemas sexuais graves dentro da casa dele. Tanto é que ele mesmo fala, o novo... Como que é o nome do personagem, Gabi? Putz, esqueci o nome do personagem, caralho, mano. Mas ele fala... esqueci. Vou citar meu nome aqui. O Jorge antigo, vou citar meu nome aqui. Mas o novo Jorge, ele quer socar uma bronha, ele soca uma bronha. E pronto. Porque
Então, tipo, A mulher dele vê ele batendo punheta na cama, assim, do lado dela. Ela fala, ué, por que você tá fazendo? Ah, eu tô batendo uma aqui. Nossa, que nojento e tal. Aí ele fala, não, o novo Jorge ficaria quieto, mas o velho Jorge ficaria quieto. O Mas novo Jorge Jorge. Aí ela fala, ai, que nojento. Aí ele fala, ah, você quer então? Então eu tô prontinho tô aqui, pronto baby. aqui. Caramba, uma cena hilária essa daí. É. Tem um outro também, não sei se vocês assistiram com certeza, que é aquele. Não é exatamente sobre pedofilia, mas ele toca nesse ponto, que é um Olhar do Paraíso. Mulher do Paraíso. Que é uma É, menina Olhar que do ela, Paraíso. que ela sofreu essa violência. E um pedófilo que é um serial killer. E passa o filme inteiro a pessoa tentando entender, o pai tentando entender o que aconteceu com a filha. Esse também é um ponto que eu acho que esse filme tem uma crítica de preste atenção nos seus filhos, não deixe eles ir com qualquer pessoa, tipo, ensinar isso desde pequeno. Eu acho que esse é um ponto interessante, é um ponto que eu até me pego assim falando, ó, filha, não vai com qualquer um que te chamar. A pessoa pode ser seu vizinho, falar com você todo dia, mas quando você não estiver com seu pai, você não pode, com sua mãe, você não pode ir com qualquer um. Porque às vezes tem isso, né? É o cara que era vizinho deles, Sim, conhecia a menina, por isso que ela foi. Mas ela não deveria ter ido e os pais também não prestaram atenção nesse ponto, né? Não, Eu acho que é um No Happiness é meio que isso. O Happiness, ele tem isso também, né? Que uma das 3 histórias, né, que tem no filme do Happiness é sobre um professor que um molequinho vem, um amigo do filho dele vem na casa dele e ele estupra esse moleque. E aí, tipo... O filme é meio escroto, né? A gente até comentou do Happiness uma vez, né? Mas aí o filho dele até pergunta, né? Chega pra ele e fala, pô, se por acaso alguma vez, tipo, tentou fazer isso comigo? Aí ele fala sim, tá ligado? Aí o que você fazia então? Eu falava, eu me masturbava. Eu falei, caralho, mano, que filme imundo, tá ligado? Mas, tipo, acho que é bem essa coisa da patologia mesmo, né? Tipo, o cara era full doente, né? Mas ele meio que se segurou nesse ponto. É asqueroso demais, né? É bem problemático. Tem um que é super asqueroso também, que eu vi uma vez pra nunca mais. Eu vi numa mostra de São Paulo, chama Miss Violence. É um filme grego. Puta merda, bicho. Nossa, Puta que pariu, esse filme é... Esse filme é pra desacreditar na humanidade também, né, cara? Sim. Ele é um filme sobre uma família de gregos lá, e como a Grécia estava na época passando por uma dificuldade muito grande, o chefe da família, ele tem uma filha, e a filha dele tem uma filha dele, saca? Então ele é, ao mesmo tempo que ele é pai, ele também é avô das crianças. E aí ele começa a vender a família inteira, prostituir a família inteira para outros caras. É um negócio assim, absurdo, abjeto. E, tipo, mano, é cara. bizarro, porque tipo, eram crianças de 10, 12 anos, sabe? E aí a gente só descobre tudo. A gente só descobre tudo isso no filme depois que uma das meninas se suicidam. Ela se joga pela janela. E aí vai tendo uma investigação sobre por que ela se jogou da janela. E aí a gente vai descobrindo aos poucos o que aquele chefe de família é de fato. Putz, é um filme. Ele não joga na sua cara, ele vai te dando as pistas e você mesmo vai tirando a conclusão. E quando você tira a conclusão, cara, que filme nojento, bicho. É um filme pra ver uma vez só e acabou. Tem um outro assunto aqui que eu quero entrar com vocês. Agora a polêmica é grande. Vou começar com o Gabi, porque o Gabi manja mais, porque vai em parte de música aqui, então. Nós temos uma música do Bideobaldi, que chama Minha Menina. Puta que pariu! Essa música, pra muita gente, é uma alusão à pedofilia. Ela diz, eu estou adorando ver a minha menina com algumas colegas dela da escolinha. O jeito que ela anda, fala e o jeito que ela caminha. E por que não? Se o meu sangue não é igual ao seu. Por que não? Se o seu nome não fui eu quem deu. Então por que não? Cara, essa música... Pô, cara... Eu lembro que já na época, eu lembro que eu comprei o acústico da MTV, tinha um acústico da MTV com um monte de banda gaúcha, e uma delas era o Bideobaldi. E aí, quando tocava essa música, eu lembro de ter falado pro Jorge, quando tocou essa música, eu falei, Jorge, você já ouviu essa música aqui, bicho? Caralho, isso lá em 2004, 2005. Cara, a gente nem... Ou que o cara tá sendo justos aí também por uma coisa que a gente gosta, né? Que é um punk rock aí mais raiz, né? Raimundos, pô, Milambi. Milambi também Raimundos não dá pra ouvir Raimundos mais hoje, cara. Não dá, cara. Não dá. Caralho, bicho. O Raimundos envelheceu mal demais, bicho.
É, mano. O Milambi é especificamente isso, né? Porque- Que é uma mina que. É uma mina, tipo, menor de idade, cara. Raimundos é uma banda misógina pra caralho. É machista demais, cara. Não dá pra ouvir Raimundos hoje em dia. E Milambi é assim, eu acho que quando o Rodolfo escreveu Milambi, ele mesmo falou, putz, eu acho que eu preciso de Deus, cara. Porque, caralho, velho. Eles não performam o Milambi, nunca mais performaram. Porque ele achava, os caras achavam que era absurdo. Eu falei, pô, e a gente não acha, não, caralho? Você escrever Milambi, umas coisas que nem Pitando no Combão, o Tom da Minha Prima, essas coisas eles acho que não deveria tocar nunca mais, saca? São músicas. Por que eu entrei nesse assunto da música, gente? Porque a gente tem... Eu queria entender, na opinião de vocês, até que ponto esse tipo de arte ele incentiva, faz apologia, que é o que a gente tava falando, que foi acusado do Gentili, por exemplo. Apologia à pedofilia. Porque daí a gente vai entrar em outros casos. Vai ter gente que vai acusar, por exemplo, Marcelo Camelo de ser pedófilo porque ele começou a namorar a esposa dele atual quando ela tinha 14 anos e ele tinha 30 e pouco. Cara, eu vou te dizer isso. O Caetano é Veloso estranho, também. Isso é bizarro, isso eu não apoio. Isso eu não apoio, não, cara. Eu via o Marcelo Camelo junto com a Malu Magalhães, eu falava, caralho, velho. Caetano Veloso, Caralho. Mesma coisa. Que isso? É que o Caetano Veloso eu não O vi. de Allen também, né? O Caetano Veloso eu não vi isso acontecer. Aconteceu e tal, mas eu não vi tão de perto. Agora, do Marcelo Camelo, a gente acompanhou, a gente viu acontecendo, saca? A gente viu o cara saindo com ela por aí de mão dada, saca? E todo mundo que criticava, ele era super agressivo, era contundente, sabe? Cara, é estranho. Esses artistas, esses caras E o Marcelo Camelo tem uma eu vou falar, foda-se. O Marcelo Camelo tem uma carinha de pedófilo. Tem uma carinha de pedófilo. Ele sempre teve. O Chorão já sabia. O Chorão... O Chore sabia. O foda é que eu sou fã do cara, entendeu? Então, é muito foda você separar uma coisa da outra. Porque eu gosto pra caralho das músicas do cara, mas como pessoa eu acho ele um escroto, entende? Mas Gabi, como que você me justifica como que é explicado isso, gente? Agora falando já um pouco mais sério. O Marcelo Camelo tinha 40 e alguma coisa, né? 30 e pouco, 40, 38, 40. Ele tava na casa dos 35, então. 35 anos com uma menina de Ele 14 começou a anos. namorar. Aí Ele e o Hélio Flanders, do Vanguard, eles eram apaixonados pela Malu Magalhães com 16 anos, entende? Então, era meio estranho. A menina era disputada por dois caras adultos. Então, gente, mas é isso que eu não entendo. Se a gente briga por causa de apologia à pedofilia com casos ficcionais, quando acontece um caso público desse, porque isso não são duas pessoas que são anônimas, duas pessoas públicas começando a namorar e tal, e tipo, falando que e o sexo e tal, eu já vi coisas deles insinuando isso, dois conversando numa entrevista, falando, o sexo é bom e tal. Como que ninguém faz nada? A justiça não entra nesse caso? Isso que eu não consigo entender. Não, é porque, tipo, aí ela... provavelmente ela tinha... Porque aí a gente tem uma coisa concreta, né? Da família, né? Então tinha a família apoiou e a Malu Magalhães gostava do cara, então era um negócio consentido, era uma relação consentida. Mas nesse sentido, se você tem um filme e o pai consentiu do filho lá ver... Até que ponto o consentimento... Então, essa questão é o filme, né, Jorge? É uma mídia, não é um maluco de 30 anos, né? Não é um maluco de 35 anos, tipo, saindo de mão dada com uma menina de 16, saca? Isso é pior. Chamando ela pra participar do DVD dele, do MTV, sacou? É estranho pra caralho, cara. Não dá. E o do Caetano eu não sei, porque eu não lembro, eu não vivi o do Caetano, mas também do Caetano eu acho que a diferença era até maior. O Caetano tinha 48 e tal, e ele tirou a virgindade da menina com 13. Assim como é bizarro. E ele sequestrou a mina uma vez, tipo... Sequestrou a mina, os caras sequestravam as minas nessa época aí. E era consentido pelos pais também, tinha isso. Aí, assim... Não era... Se a mina foi sequestrada, não era consentido, né, Jorge? Não foi sequestrada, tá doido? Ele fala, cara. Ele fala que uma vez ele ia sair com a menina e não deixaram, ele sequestrou ela. Sequestrou. Ele falou, cara. O lance do Woody Allen também é a mesma coisa, é estranho, é esquisito. Aí tem o Polanski, o Polanski não pode entrar nos Estados Unidos por causa de crime de pedofilia, cara.
Polanski, um Cara, diretor zaço, não pode mais então, fazer filme em Hollywood. mas é por isso que eu digo que o Brasil é um país muito particular. Porque a gente embasta quando tem coisas na tela, que é ficcional. E aí quando tem casos como esse, quando a Flor Delis, lá, aquela deputada que foi presa por matar o Mano, marido. é. O marido Puta que era pariu. adotado por ela, já foi adotado por ela como filho. E ela tinha outros 30 filhos em casa e ela fazia orgia com eles. Caralho, mano. Depois da primeira Família tradicional acusação... brasileira aí, né, Jorge? Porra. Não, ela foi acusada a primeira vez, eu tava lendo, em 95, de incesto. Depois disso, como que ela conseguiu adotar mais 30 crianças? Como é que E ela tá aí, conseguiu se elegeu, tá ligado? Como é que Porra. ela conseguiu se eleger, bicho, com isso? Com ficha criminal? Ô, Gabi, Mas essa você não lembra que o Dória, depois que vazou o vídeo dele com o pau mole lá, ele aumentou, ele começou a ganhar nas pesquisas? O brasileiro gosta de uma putaria e de uma perversão, velho. Então é a única Não, é que os explicação cara com disfunção erétil já arrumaram em quem votar, né, cara? E aumentou substancialmente os votos do Dória. entendeu? Porra. Quando a galera começou a bater no Frota também, quando ele se elegeu a primeira vez, o filme pornô, não sei o que lá, ele começou a aumentar a popularidade dele. Então tem um bagulho que a gente tem que rever que é na cabeça da sociedade. Não adianta fingir que é moralmente superior. Geralmente na cabeça da Pô, sociedade. a culpa é nossa, é isso mesmo. Isso aí- É isso mesmo. Isso aí é tesão reprimida de direita, cara. Porque esses direitistas são os defensores da moral e dos bons costumes, mas tem a mente pervertida pra caralho, entendeu? Porque não posso, eu sou defensor dos bons costumes aqui, eu não posso fazer o que eu quero fazer, entende? Eu não posso mandar a mulher chupar minha piroca, por exemplo. Sabe? Aliás- É uma defensoria idiota, estúpida. E aí esses caras acabam se identificando com alguém fazendo uma atrocidade por trás, tipo um incesto. Tipo uma orgia, sendo casado. Sei lá, né? Acho que os caras, eles acham isso bom e votam. Inclusive, Gabi, olha como que é irônico isso. É a única explicação, cara. tem- É a única explicação. Tipo, a isso gente- soa positivo. A gente tá partindo pra encerrar aqui, mas o cara que denunciou o filme do Gentili, chama André alguma coisa, eu não vou lembrar o sobrenome, mas ele foi exposto agora, nos últimos dias, que ele tem uma série de tweets pedófilos. Dele falando qual é o... Qual é o problema de pegar menina? Mano. Eu não vejo problema de pegar meninas de 14 anos, coisas assim, sabe? Aí Tipo, ele veio dizer isso. Ele veio dar desculpa ainda de que ele tinha 14 anos na época. Mas aí e a hipocrisia, cara pálida? Você tinha 14 anos, então você não entendia o que era pedofilia, por isso você fazia piada? Como assim? Me explica isso melhor. Se as crianças do filme já entendem a pedofilia e você não, com 14, e aí? Me explica melhor isso daí, né? Então, sei lá, né? E tem outra coisa que a gente nem vai dar tempo de discutir, mas que também a gente tem que fazer, que a gente já chegou a discutir até a convidada do Gabi da outra vez, que a gente tava falando sobre Sex Education, tocou, que é porque quando a mina é a pedófila, ninguém para. Sexualizam a parada e, tipo, ninguém fala disso. Foi bom você trazer esse ponto, G, porque é outra coisa que a gente deveria falar. Pra quem... Educação sexual é importantíssima. Educação sexual pra criançada aí é importante isso. Pra criança aprender sobre o seu próprio corpo e quem pode tocar ele, de que maneira pode tocar ou não. E a direita é completamente contra isso. Pra quem isso não é interessante, sabe? Não ensinar sobre o corpo pra criança, sabe? Pra criançada a partir de 6, 7 anos. Pra quem isso não é interessante, né? Então, sei lá, né? Essa visão da direita de não ensinar educação sexual pra criança, cara, é estranha. Bom, gente, é isso aí. A gente tá chegando no final, mas vamos pras dicas aqui. O que vocês têm pra indicar pra gente? Então, né, mantendo aí os monstros, né, eu vou falar em um dos monstros que eu gosto bastante, né, falar de HP Lovecraft aí, é um monstro aí, né, também, e eu queria citar aí um filme maravilhoso que eu gosto muito, que é baseado na obra dele, né, que é o Reanimator, que é um filme aí de 85, que tem o Jeffrey Combs, que é um filme muito foda, cara, ele conta a história aí do Herbert West, né, que
ele quer descobrir o segredo aí da vida, né? E ele começa a experimentar em pessoas mortas, tentando reviver elas, né? E é um filme de terror bem gore, bem pesado, é muito bom, cara. Eu super recomendo aí o Reanimator de 85, né? Você consegue achar em qualquer lugar aí. ele é um filme foda. Assistam. Bom filme, bom filme. Eu essa semana terminei de ler a primeira leitura do ano, porque, sei lá, não tô com muito pique pra ler e tal. Então eu reli alguma coisa que eu gosto muito. E o que eu gosto muito é esse livro aqui, Hitchcock Truffaut. Livraço, para quem ama cinema, é um livro fundamental. Ele é praticamente um manual de como se fazer cinema, a partir de 2 mestres, né? O Hitchcock e o Truffaut. Uma entrevista do Truffaut dizendo por que o Hitchcock era o melhor diretor de todos os tempos. E aí surgiu esse livro a partir dessas entrevistas. Então, livraço, assim, seminal para quem gosta de cinema e quer entender um pouco mais essa obra a partir de 2 mestres conversando, Hitchcock e Truffaut. Gente, eu vou de um filme de 2011 aí do David Strathairn, que chama Confiar. Ele fala sobre um predador sexual, mas a partir do ponto de vista de uma garota que recebe o computador. E aí os pais não querem perder muito tempo, eles estão muito ocupados, ele deixa uma garota, tipo, livre no computador, nesses bate-papos do UOL aí da vida, pra quem é mais antigo aí vai lembrar do que se trata. E a menina começa a conversar com um cara que diz que tem uma tal idade, mas quando ela vai encontrar com o cara é mais velho, o cara estupra ela. Só que ela tem... ele conversa também, fala sobre síndrome de Estocolmo. Então a menina meio que ela fala que tá apaixonada, que vai casar com ele. E o cara sumiu. Já foi atacar outras pessoas e tal. Então o filme tem essa conversa, tipo, de... Tanto da síndrome de Estocolmo, que é uma síndrome onde a pessoa se apaixona pelo agressor. Tanto da pedofilia e de como os pais têm que vigiar, fazer esse controle dos filhos, que é difícil, cada vez mais difícil, né? Com a evolução da internet e tal. Então eu acho que isso aí é a dica Confiar de 2011. Eu tenho um recadinho pra vocês aí. Só pra dizer um último filme que a gente acabou até esquecendo de falar, pra não isentar os padres pedófilos, o Spotlight, vencedor do Oscar de 2016, ele é um filme que aborda o grupo de jornalistas que investigam os padres pedófilos dos Estados Unidos. Eles descobrem uma rede de pedofilia de padre. Então esse filme é importantíssimo também para desmistificar esse negócio de pedofilia de padre, que existe. Você falou sobre Spotlight, eu lembrei sobre Meninos e Lobos também, que é um filmaço. Ele fala sobre isso também. Fala sobre isso também. Mystic River é um filmaço, nossa, sobre Meninos e Lobos, pesado também. Nossa. Pesado, né? É um filme pesado. E vale a pena rever aí. Pessoal, já tem uma playlist aí pra vocês já de filmes pra assistir sobre o assunto. A gente conversou bastante, mas ainda sempre falta. E engraçado que eu só lembro depois, quando vai. O próprio As Vantagens de Ser Invisível aborda a pedofilia de um jeito muito incrível. Então é interessante. E a pedofilia parental, né? Que é a pedofilia que é ali dentro de casa, no primeiro âmbito da família. Sim. Então você tem também o meninamar.com com o Elliot Page. Muito bom o filme também. A gente podia começar a falar um monte aqui agora que veio na minha cabeça, mas não. Que veio na minha cabeça. Caramba. Na hora do programa. Na hora do programa não tava vindo essas coisas na minha cabeça, agora veio um monte. Só falando, não vai faltar filme sobre o assunto, né? Não vai faltar filme. Mas é isso, gente. Nós estamos em todas as tocadoras de podcast pelo Graduando Podcast. Então você pode assinar o nosso podcast e você vai receber um episódio novo aí toda semana, segunda-feira, a partir das 11 da manhã aí. Nós estamos disponibilizando para vocês. Se você quiser ver o vídeo, aliás, nosso canal no YouTube vai bem, obrigado. Muita movimentação, muitos views lá, estamos gostando. Você pode ir pelo Graduando Oficial no YouTube e se inscrever no nosso canal. É importante que vocês se inscrevam no canal pra gente alcançar mais pessoas. E a discussão vai mais. Agora tem uma função lá de cortes, de clipe. Então você pode cortar um trechinho e a gente recebe no nosso canal e consegue compartilhar também. Então façam isso, ajuda a gente. Você gostou de um trecho do vídeo? Corte ele lá, direto no YouTube e posta. Somos a favor dos cortes. A gente é a favor. Somos a favor. Façam se inscrevam aqui no canal. A gente tá num crescimento muito legal. Eu tava comentando com o Jorge essa semana
Que a gente tá crescendo pra caramba. E é importante que vocês assinem o canal, curtam, compartilhem, comentem também, que a gente vê todos os comentários aqui. A gente viu alguns comentários do pessoal feliz porque a gente voltou do nosso hiato. Então, pô, comenta, curte, assina o nosso canal em todos os tocadores de podcast também, isso é importante. E é isso, recado dado. A gente tá crescendo e graças a vocês a gente tá melhorando cada dia mais. É isso aí, gente. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente até agora e até a próxima.